Olá, humanos! Meu nome é Ayla e sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. Hoje quero começar o vídeo com um exercício de imaginação. Quero que você que está assistindo imagine o seguinte. Quero que imagine que você mora numa ilha. Uma ilha bem isolada, onde você não tem contato nenhum com nenhum tipo de tecnologia. Você é um nativo e vive de forma simples. Colhe aquilo que produz e se alimenta de frutas e de peixes. Usa pedaços de tronco de árvore e de ossos para fazer armas e utensílios. Se cobre com folhas de árvores, usa barro para construir bacias, essas coisas. Tudo é feito de forma muito simples. Tudo é obtido diretamente da natureza. Lá está você, vivendo sua vida simples. Está admirando o mar e pensando que logo vai pescar algum peixe para arrumar janta para sua família. Mas então você vê algo. Na longa distância, você vê o que parecem ser grandes peixes se arrastando pelo mar. Coisas enormes, gigantescas e totalmente diferentes de qualquer peixe que você já tenha visto. Você fica lá observando, curioso, intrigado. Os peixes se aproximam cada vez mais e de repente atracam na praia da ilha, como se fossem jangadas, coisas estranhas, confusas. De dentro daqueles objetos, daqueles peixes, sai um povo estranho, diferente, coberto por coisas que claramente não são folhas de árvores. Um povo alienígena. Esses alienígenas se aproximam e tentam se comunicar. Apesar de não entender o que eles falam, você percebe que são amigáveis. Quando vê, a sua pequena ilha está tomada por esses alienígenas. Eles constroem estruturas estranhas, onde pássaros gigantes pousam. Mais alienígenas saem de dentro dos pássaros, trazem caixas, muitas caixas, contendo maravilhas. Um líquido escuro, muito doce, com bolhas que machucam a língua, mas de uma forma boa. É um líquido delicioso. Também tem um doce marrom, delicioso e crocante, melhor do que qualquer fruta ou mel que você já tenha provado. Também havia todo tipo de comida tirada de objetos cilíndricos, comidas únicas e saborosas que você nunca comeu antes. Os alienígenas oferecem essas iguarias a você e seu povo. Em troca, vocês ajudam eles, guiando-os pela sua terra. Mais pássaros pousam nas estruturas estranhas e trazem mais caixas, e com as caixas, mais presentes curiosos. Os alienígenas usam objetos estranhos, meio quadrados, para falar com deuses, e esses deuses mandam mais pássaros gigantes, e com os pássaros, mais caixas. Com quem você está conversando? Você, nativo, pergunta a um dos alienígenas, enquanto ele fala naquele estranho objeto quadrado. Com essa pergunta, você espera descobrir quem é o Deus que traz todas aquelas maravilhas mágicas. Oh, I'm talking to John! Responde o alienígena com um sorriso. Você não entende muito bem o que ele fala, mas entende a última palavra. John. John? Pergunta você, querendo saber se esse era mesmo o nome do Deus. Yeah, John from America. John from USA. John from, pensa você. Então esse era o nome do Deus. O povo alienígena fica muito tempo na ilha, e você e seu povo usufruem de todos os recursos maravilhosos trazidos pelo Deus John From. Mas de repente os alienígenas vão embora, e os pássaros gigantes deixam de vir. E as caixas também. Todas as maravilhas mágicas somem, e você volta a se ver em sua vida mundana, tendo que comer frutas e peixes. Mas você e seu povo resolvem invocar este Deus maravilhoso que traz tanta coisa incrível. Você repete os rituais do povo alienígena, constrói as estruturas para receber os pássaros, os objetos quadrados para falar com os deuses, e através daqueles objetos, você chama por John From. Ele não responde, os pássaros não vêm. Mas você não perde as esperanças.
você tem fé de que um dia John From voltará, e com ele os pássaros gigantes, os peixes gigantes e também as caixas, com todas as suas iguarias. Agora você deve estar se perguntando, qual o sentido de tudo isso, né? Pois é, parece maluquice, eu sei, mas a história que eu acabei de narrar aconteceu de verdade. E realmente temos uma religião que meio que foi criada por causa de alienígenas. O povo nativo que pedi para você se imaginar se trata do povo das ilhas de Tanna, que fica na Vanuatu, um estado soberano da Melanésia, que é uma região próxima da Austrália. Esse povo recebeu na época da Segunda Guerra Mundial a visita de militares americanos que combatiam com japoneses no Pacífico, e várias ilhas ali da região serviram de bases militares para os combates. A presença dos militares mudou drasticamente o modo de vida dos nativos, que passaram a ter contato com tecnologias que jamais tinham visto antes. Bem, e qualquer tecnologia avançada o suficiente para um povo é indistinguível de magia, e foi assim que esses aparatos tecnológicos foram vistos pelos nativos, como magia. As formas de comunicação entre os soldados e as bases americanas foram vistos como rituais religiosos, e as caixas que vinham com suprimentos foram vistas como presentes de um deus. Os militares obtiveram ajuda dos nativos como guias e também em outros trabalhos, e como retribuição, compartilhavam um pouco dos suprimentos. E assim, o líquido escuro com bolhas é Coca-Cola, o doce marrom e crocante é chocolate, e as comidas dentro de objetos cilíndricos eram as comidas enlatadas. Para nós isso são coisas comuns, mas para um povo nativo isolado do mundo, aquilo eram maravilhas dignas de um deus. Porém, a guerra acabou e os militares foram embora, levando as preciosas caixas com as iguarias. A vida dos nativos voltou ao normal, mas agora eles sentiam falta do modo de vida mágico que conheceram. Queriam continuar bebendo Coca-Cola e comendo chocolate. E quem pode culpá-los? Afinal, essas coisas são mesmo tudo de bom, né? Assim, eles passaram a acreditar que se imitassem os rituais dos militares, que se construíssem pistas de pouso e rádios, poderiam chamar os aviões cheios de caixas e se comunicar com o deus John From. E aí vem outra questão. De onde vem esse nome, John From? Os nativos começaram a chamar o deus que enviava as caixas de John From. E ninguém sabe ao certo de onde veio o nome. Poderia ser algum militar, algum soldado realmente chamado John From, mas esse não é um sobrenome usado nos Estados Unidos. Então se acredita que o From provavelmente veio originado de frases como John from America, né? O From significa de, né? Vindo de, então seria John da América, John vindo da América. E eles falavam, de certo, falavam muito isso. John é um nome muito comum, né, nos Estados Unidos. E então os nativos eles escutavam essas frases e interpretaram o John como parte do nome do deus. A tal figura divina costuma ser vista como um soldado americano, às vezes retratado como branco e às vezes como negro. E até hoje não se sabe se a figura foi tirada de um soldado específico, chamado John, ou se foi gerada através de inúmeros soldados com o mesmo nome, que eles iam falando, comentando John From isso, John From aquilo. Eles ouviam e interpretavam como sendo uma coisa só, como tudo sendo o Deus que mandava as caixas. Mas independente de se existiu alguém chamado John From ou não, isso não importa. O que importa é que, pelo menos para mim, a ideia de uma religião criada por causa do contato de povos simples com tecnologia avançada é algo fascinante. Isso permite um estudo maravilhoso da mente humana e de como somos influenciáveis por tudo aquilo que não entendemos. E antes que fiquem bravos comigo por usar o termo alienígena, saibam que este termo se refere não só a seres de outro mundo, de outro planeta, como também a estrangeiros, pessoas vindas de outro país. E se formos pensar, comparado com a pequena ilha dos nativos de Tanna, os Estados Unidos viram praticamente outro mundo, tamanha diferença entre esses dois lugares. Então sim, meio que aquele povo de certa forma veio de outro mundo. É uma realidade totalmente diferente, tal qual se a gente recebesse visita de alienígenas. E sim, eu também queria chamar sua atenção pro vídeo, mas dá um desconto, vai, a história pelo menos foi legal. E é curioso pensar que se alienígenas tivessem nos visitado quando éramos civilizações mais simples, provavelmente teríamos enxergado eles como deuses ou enviados de deuses, e suas tecnologias seriam vistas facilmente como magia.
E não me entendo mal, eu não estou dizendo que acredito na teoria dos deuses alienígenas. É algo que até pode ser possível, mas a falta de evidências é tão grande que eu realmente prefiro acreditar que nós só éramos fodas mesmo e desenvolvemos tudo isso por conta própria. Chegamos onde chegamos porque a gente é foda mesmo. O ponto aqui não é defender a teoria dos deuses alienígenas, mas sim pensar no quão fascinante é o fato de que, se formos pensar bem, existem religiões criadas por causa de alienígenas, que essa teoria meio que foi real, numa escala muito menor, claro, mas meio que foi, né? Meio que realmente religiões foram desenvolvidas por conta de tecnologia avançada. E pensando mais alto ainda nisso, poderíamos imaginar que, se fôssemos capazes de viajar para o passado, levando um smartphone, por exemplo, e mostrássemos esse aparelho para um dos povos desse passado, certamente aquilo seria visto como algo mágico, e nós seríamos das duas uma, ou idolatrados como deuses, ou mortos acusados de feitiçaria. Depende do povo para quem a gente fosse mostrar, né? Ah, e o caso de John Frum não é isolado. Houveram outros casos semelhantes, de povos simples que tiveram contato com civilizações mais avançadas, e esse contato originou alguma crença religiosa. E esse comportamento tem até nome, e foi chamado de culto às caixas, em homenagem ao caso do John Frum, que foi o mais famoso deles. Porém, o primeiro registro desse tipo de comportamento é o movimento Tuca, em Fiji, originado pela vinda de povos europeus à região. Também tem o movimento Príncipe Philip, onde o povo Caston, também oriundo das Ilhas Tana, cultuou o Príncipe Philip como uma divindade, pois eles tinham a lenda de que um espírito da montanha viajaria pelo mar para se casar com uma mulher poderosa, mas que voltaria um dia para eles. Acontece que a Rainha Elizabeth II e seu marido, o Príncipe Philip, fizeram uma visita à ilha em dado momento, tendo contato com o povo Caston. Eles, ao verem que a rainha era uma mulher poderosa, logo associaram a figura do Príncipe Philip, o seu marido, ao espírito da lenda, e passaram desde então a o cultuarem como uma divindade. Eu particularmente acho essa história do culto ao Príncipe Philip quase tão fascinante quanto a do John Frum. E tem o a mais que, ao contrário do John Frum, o príncipe era alguém real, que chegou a interagir com os nativos ao saber do caso, mandando fotos e recebendo presentes dos nativos. Teve toda uma interação entre esses nativos e a família real, que é muito interessante, assim, é bem divertido de ler sobre esse assunto. Mas antes que você ache tudo hilário e veja esses povos como ridículos ou burros, quero que volte para o começo do vídeo. Lá o exercício envolvia você se imaginando como alguém desse povo. Isso porque, independente da região, nós somos todos seres humanos. E se você tivesse nascido em Tana naquela época, certamente teria se maravilhado com os itens tecnológicos e teria louvado o tal John Frum. Você apenas deu a sorte de nascer numa civilização avançada, com muita tecnologia, onde você sabe que ela não é magia. Mas isso foi pura sorte sua. Uma vez um repórter entrevistou os nativos da ilha quando já fazia mais de 60 anos que os militares tinham ido embora do local. Na entrevista ele fez a seguinte pergunta para o chefe da tribo. John prometeu-lhes muita carga há mais de 60 anos atrás, e nenhuma chegou. Por que você ainda acredita nele? E o chefe, genialmente, lhe deu a seguinte resposta. Vocês cristãos têm estado à espera de Jesus retornar à Terra por 2000 anos, e vocês não perderam a esperança. Para mim, essa resposta mostra bem como não devemos menosprezar culturas alheias, e nem agirmos com superioridade, pois no final somos todos humanos. Todos os povos têm suas crenças, e quem está certo é algo que só a morte vai nos dizer. Eles têm o direito de crer em John Frum, tal qual você tem o direito de crer em Jesus. Bem, mas é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado de conhecer essa religião tão fascinante e que promove um estudo tão interessante sobre o ser humano e suas crenças. Espero também que perdoe meu clickbait. Foi um clickbait com boas intenções. Se gostaram do vídeo, por favor se inscrevam, isso me ajuda demais, ajuda muito o canal a crescer, muito importante que vocês deem a inscrição de vocês, se vocês estiverem gostando do conteúdo. Deixem seu like lindo, porque isso também ajuda muito o vídeo, ajuda eu saber que vocês estão gostando do vídeo, né? E comente o que achou do vídeo, diga o que você achou da religião criada por causa de alienígenas. Mas é isso, fiquem bem e até a próxima!